Professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD está na Rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belenzinho. Ali no novo templo também, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali também você compra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, parceira aqui do nosso canal. Quando você compra na livraria online Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Deus abençoe a todos. E por falar em ajudar, Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que é membro aqui do canal. Todo mês ele coopera com um valor para nos ajudar. Deus abençoe também Reginaldo Aparecida Amaral, membro aqui do canal. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, a Estezinha, porque ele nos cede esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe também outro membro do canal, irmão Josué, marido da Marilena, que tem sido um colaborador aqui na montagem do cenário. Deus abençoe também irmão Vinícius, membro aqui do nosso canal, que nos auxilia na iluminação. Deus abençoe ainda minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, nossa família, nosso suporte, e a você que está sempre aqui conosco, participando das aulas, interagindo. Certamente você está enviando essa videoaula para outras pessoas nos seus grupos de transmissões, nas suas mídias sociais. Então Deus abençoe você também que está orando por nós. Se você quiser contribuir financeiramente com o nosso canal ou com algum produto, aqui embaixo tem a nossa chave Pix. O DDD é 11 989 15 6905. Se você está procurando um trabalho sério evangelístico para investir no reino de Deus, você acaba de encontrar. Nós precisamos da sua contribuição. Faça um voto com Deus, faça um comprometimento com Deus, seja mensal ou seja um valor, enfim. E vamos ver o que Deus vai fazer de maravilha na sua vida. Se você é um empresário, uma empresária e quiser anunciar seu produto aqui no nosso canal, quiser ser um patrocinador, se Deus tocar no seu coração, entra lá no nosso e-mail ou nos chame no zap nesse mesmo número que falamos, ou no e-mail albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Vai ser muito bom ter você aqui, vai ser muito bom nosso programa divulgar os seus produtos. Quero te pedir ainda, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas sejam também abençoadas por Deus. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Estamos na lição de número 11, já estamos chegando ao fim, né? Segundo trimestre de 2025, estamos tratando de Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Ele saiu do zero para chegar a ser o rei mais importante dessa nação. Então estamos na lição 11, 15 de junho de 2025, Davi no lugar errado e na hora errada. Texto principal: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Resumo da lição: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar que Davi estava no lugar errado na hora errada. Terceiro objetivo, ressaltar a maneira como podemos vencer as tentações.
E terceiro objetivo, compreender o que é arrependimento e perdão. O texto bíblico está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2, 4 e 5, 14 e 15. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Que trágico, né? Que triste. É parecido com a lição anterior, né? Da família de Davi. Estamos então aqui diante de um dos capítulos mais tristes da trajetória de Davi. A essa altura, o homem segundo o coração de Deus era admirado e seguido por toda uma nação. Ele era salmista inspirado pelo Espírito Santo de Deus e respeitado por sua integridade e dependência de Deus. Então veja que a fama de Davi era perfeita. Tinha em sua vida a confirmação das promessas do Senhor e tinha a certeza de que havia muito ainda a ser feito. Quando tudo ia bem, olha que trágico, né? Esqueceu-se de alguns princípios básicos e se permitiu cair em uma lamentável armadilha. Qual foi a armadilha? Omisso em suas obrigações reais, ou seja, ele deveria estar juntamente igual com os outros reis na batalha. Omisso em suas obrigações de rei, cometeu adultério com Batseba, engravidando-a. Então, isso aqui foi triste. O erro de Davi. Aí ele colocou aí, no lugar errado, na hora errada. Vamos entender isso. Eram dias de guerra, os exércitos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. Então, estava em guerra. O relato bíblico nos mostra o clima tenso e o quanto todos estavam envolvidos. Segundo Samuel 11, 1 e o versículo 11. Tá? Estavam todos envolvidos, com exceção do rei. O rei não estava lá. Você deve estar falando assim, nossa, mas que absurdo. Realmente, tá? Primeiro, o narrador faz menção de que o lugar do rei deveria ser com o exército. Em sequência, enfatiza a permanência de Davi em Jerusalém. E por último, o próprio Urias expressa a incoerência entre a postura do relaxamento e a busca por prazeres, enquanto todos estavam em uma missão tão nobre, tão laboriosa e importante. Até Urias, que era soldado de Davi, ele agiu com mais dignidade. Todos estavam atentos e ativos. Já Davi estava envolto em ociosidade, omissão e pouca vigilância. 3 erros fatais. Então, ociosidade, omissão e pouca vigilância. Mesmo que o rei precisasse estar em casa,
que não era o caso, havia mais uma falha em seu comportamento. Ele se deixou aproximar da tentação em vez de fugir dela. Então, ele viu a tentação, era para ele ter saído corrido, mas não, ele foi se aproximando mais. Ao olhar do terraço de sua moradia, após uma soneca vespertina, Davi enxergou uma mulher muito bonita que estava em seu banho. Deveria ter recuado, mas não foi o que aconteceu. Tá? Então, da sacada da sua casa, do seu terraço, ele viu a mulher tomando banho e ele gostou de olhar aquilo lá, fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já o haviam traído. O coração já estava envolto em pecado. Sua mente já desejava a mulher alheia. Só faltava concluir sua jornada em queda livre. Ele já estava dominado pelo pecado. Movido então pela tentação, o rei perguntou sobre a identidade da mulher. A resposta foi precisa: Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um valente soldado que estava na guerra. Então Davi sabia quem era. Davi agora sabia que a mulher era comprometida. Mesmo assim, mandou que a trouxessem. Mesmo assim. No lugar de fugir do mal e resistir à tentação, Davi cedeu à tentação. Ao receber a mulher, apenas materializou o que já era realidade em seu coração. Ele só colocou em prática aquilo que ele já tinha materializado dentro do seu coração. Após um período, obviamente 9 meses, chegou a Davi a informação de que Batseba estava grávida. Diante disso, somou-se então aos pecados de adultério a tentativa de enganar Urias, o esposo traído. Depois, esse Urias foi chamado do campo de batalha para se encontrar com o rei. Após uma conversa evasiva, sem nada a ver, ele foi liberado para que fosse encontrar a sua esposa, a Batseba. No entanto, Urias foi honrado e não aceitou o aconchego do lar, nem os braços da esposa. Então a estratégia de Davi falhou. E Urias deixou claro que não poderia usufruir tal luxo enquanto seus companheiros sofriam no fronte de guerra, mesmo após a insistência do rei. Então Urias aqui demonstrou toda a sua fidelidade ao rei e aos seus amigos que ficaram no campo de batalha. Concluindo a triste sequência de atos pecaminosos, Davi então enviou novamente Urias ao campo de batalha, porém agora com uma carta contendo um plano assassino a ser colocado em prática pelo Joabe, o comandante do exército de Israel. Com Urias covardemente morto, o rei achou que tudo estava resolvido. Então, olha que tragédia, né? Que coisa terrível, maquiavélica. Número 3, flertando com a tentação. Os dias estavam favoráveis, o reino estava consolidado, tudo estava encaminhado, estava tudo certo. E diante disso, Davi começava a descuidar de si mesmo e de sua família. Tempos de mar calmo requerem muito cuidado com os perigos mais sutis. Notemos que inúmeros naufrágios já aconteceram na calmaria. Infelizmente, o rei
não soube manter em tempos de bonança a fidelidade e a integridade que teve nos tempos de perseguição. Lembra das aulas anteriores? Quando ele foi perseguido por Saul, foi fiel ao rei, foi fiel a si mesmo, foi fiel a Deus. Agora, isso no tempo de turbulência. Agora, quando estava tudo bem, ele não conseguiu manter a fidelidade que ele tinha antigamente. Com a vida espiritual negligenciada, Davi abriu as portas de sua alma para as tentações. Então, ele baixou a guarda, ele parou de vigiar. Tá? E quando você para de vigiar, quando a sua vida espiritual é negligenciada, aí o preço é alto. Número 2, como vencer as tentações? Um exemplo que não deve ser seguido. Então nós vamos aprender com os erros de Davi o que nós não devemos fazer. Por que devemos estudar essa fase da vida de Davi? Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? Aqueles que a gente vem estudando desde a primeira lição. A resposta para isso é muito simples. Ao estudarmos acerca do erro, somos alertados e preparados para que não venhamos a cometer tais pecados. Ou seja, para a gente não cair no mesmo erro de Davi. E assim, diante de uma vida pautada na palavra de Deus, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Tá? Então nós temos que aprender com Davi, com a Bíblia Sagrada, tá? O que nós não devemos fazer. Por um momento de prazer, Davi permitiu que uma sequência de desastres viesse sobre a sua vida. Por um momento de prazer. Tá? O custo do pecado, ele é caro e suas consequências são devastadoras. A gente quando fala assim, parece que é mas é pior do que isso. Só quem já passou por isso é que sabe. Tá? Batseba, viúva e grávida, foi acolhida na corte e feita esposa do rei. Tudo parecia resolvido, mas a sucessão de mentiras continuou. O pecado parecia escondido aos olhos do povo, mas jamais aos olhos de Deus. Segundo Samuel 11, 27. Deus estava vendo tudo, Deus sabia de tudo. Mas eles acharam que estava tudo normal, Davi achou que estava tudo bem. Buscando socorro, muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento e encerrasse a sucessão de tragédias. Davi teve a oportunidade. Diante da cegueira espiritual do rei, foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para alertar acerca do quão inaceitável era aquela situação. Estamos falando de Natã, lá em 2 Samuel capítulo 12. Deus mandou o profeta. O profeta sabiamente confrontou o rei, que prontamente se arrependeu. Então, Deus mandou o profeta, Davi se arrependeu. Tá? A resposta à tentação não é ignorá-la ou buscar a indiferença. Não. Se fizermos isso, provavelmente cairemos em pecado. Tá? Nós não podemos ignorar a tentação, nem nos mantermos indiferentes. As fontes das tentações. Existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo e a carne. Porém, independente de onde elas venham, o Senhor nos ensina, nos fortalece e nos encoraja para que possamos ter a vitória. Então, nós só vencemos as tentações e as fontes das tentações com a ajuda do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, conhecendo a palavra de Deus e orando, buscando a Deus em oração.
Número 3, estamos caminhando para o fim. Arrependimento, perdão e recomeço. O verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa primeiro pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. É preciso se arrepender e confessar o que fez. E assim Davi fez. Davi confessou o seu pecado e arrependeu-se de forma profunda, chorou amargamente. Diante da postura de Davi, Deus o perdoou e o processo de restauração então teve início. Agora o processo de cura. A intensidade do arrependimento, a busca pelo perdão e o desejo de restauração de Davi pode ser percebido no Salmo 51, escrito logo após a conversa com Natã, revelando aí a agonia e a intensidade do seu sentimento. Então é importante eu e você, se falharmos, se pecarmos, nos arrependermos e confessarmos. Confesse a Deus. Isso vai demonstrar que o seu arrependimento é verdadeiro. A busca pelo perdão. O arrependimento e o perdão não significam a ausência das sequelas dos pecados, ou seja, as consequências. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6 e 7. Uma das estratégias do inimigo é fazer-nos crer que o pecado não é sempre ruim e os prazeres do mundo devem ser usufruídos, mostrando com isso o quê? Um grande engano. Tá? O pecado tem consequências e trará sofrimentos. Tá? A alegria do recomeço. Diante do perdão, então, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria de um relacionamento com Deus. Tá? Então, Davi, ele se arrependeu, ele buscou o perdão, tá? E ele então recebeu de novo a alegria da salvação. Na conclusão, nós temos o homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado por uma armadilha perigosa. O adultério e a sequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Todos os seres humanos são tentados. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se dos princípios essenciais. E isso o levou à queda, o levou a cair em pecado. No entanto, podemos vencer as tentações mediante vigilância, oração e a maravilhosa dependência de Deus, dependência divina. Jovens, celebremos essa verdade e nos alegremos no Senhor. É importante que eu e você tenhamos uma vida de vigilância, cuidado, observe onde você está andando, observe ao seu redor, tome cuidado com as pessoas, cuidado com a sua vida espiritual. Às vezes você começa a não ir para a igreja, começa a não ler mais a Bíblia, começa a não orar mais, começa a não querer ter muita comunhão com os irmãos da igreja. Isso já é um sinal de que você está caminhando para o beco escuro, para o caminho errado. Tá? É importante que você mantenha vigilância, mantenha uma vida de oração e mantenha-se dependente de Deus, dependa de Deus. Nós, seres humanos, assim como Adão e Eva, nós temos dificuldade de depender de Deus, de esperar o agir de Deus na nossa vida. Depender de Deus, isso significa fé. Quando eu
Quando eu dependo de Deus, eu estou demonstrando a minha fé de que Deus está agindo a meu respeito, de que Deus fará grandes coisas a meu respeito, na minha vida. Isso é fé, isso é depender de Deus. Portanto, dependa de Deus. Ore mais, vigie mais, jejue mais, tenha comunhão com o Espírito Santo todos os dias, em todo o tempo. Isso é fundamental. Então, assim nós terminamos essa lição 11, 15 de junho de 2025. Estamos chegando ao final do trimestre. Davi no lugar errado e na hora errada. Ele estava, e ele chegou no lugar errado e deveria ter fugido. Ele estava em casa, em vez de estar na guerra, ele estava no terraço, olhando a mulher tomar banho. Então, tudo contribuiu para a trágica queda de Davi. Deus te abençoe e te guarde. Terminamos a lição 11 de jovens e até a próxima aula, se Deus quiser.